Fala, bonita, tudo bem com você? No podcast de hoje vamos ter um assunto super construtivo e de muita estética e informação. Vamos falar sobre cirurgias plásticas, body tight, nós vamos falar sobre lipo HD, nós vamos falar também sobre cirurgias plásticas reconstrutora, mas é claro, temos também um pouquinho de maternidade. Roda a vinheta! Estou aqui com um profissional, o Dr. Aguinaldo Damasceno. Ele é cirurgião plástico há mais de 26 anos, com experiência em abdominoplastia, lipoaspiração, bichectomia, pós-bariátrica e também implantes faciais. Doutor Aguinaldo, muito prazer, é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Raíra, é um prazer. Adoro falar sobre cirurgia plástica, então acho que nós vamos passar uns bons momentos aqui agora. Doutor Aguinaldo, por favor, fala um pouquinho como que foi a sua carreira profissional, essa construção. Sim. Bom, eu me graduei faculdade aqui na Universidade Federal, em Goiás, e aí eu fui para São Paulo, né? Em São Paulo eu fiz residência de cirurgia geral e depois de cirurgia plástica na na Escola Paulista de Medicina, que é a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E aí eu fiquei lá esse tempo, quase 6 anos em São Paulo, e aí voltei para Goiânia, né? Eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a gente pertence a algumas sociedades internacionais também, e estamos aí trabalhando aqui em Goiânia com consultório e operando em alguns hospitais aqui em Goiânia já há bons 26 anos. Que bacana. E doutor Aguinaldo, nessa sua carreira profissional, teve algum fato em específico que lhe chamou muita atenção? Algum atendimento a algum paciente ou algum procedimento que lhe causou, de forma assim, alguma experiência que não era esperado ou uma experiência que foi além do esperado? Olha, cirurgia plástica, ela mexe muito com vários aspectos da vida da pessoa, né? Ela não é só uma cirurgia que trata da parte física, né? Mas ela também trata da parte emocional, né? O psicológico. É uma grande responsabilidade, a gente tem muita consciência disso, né? E assim, o privilégio que eu tive de vivenciar coisas assim, mudanças de vida mesmo, de cabeça de alguns pacientes. Mês passado, veio uma paciente no meu consultório, que ela, no começo do ano, ela chegou, era uma pessoa extremamente tímida, usava aparelho, o óculos grosso, e você vê que era uma pessoa que não tinha muito jeito com se cuidar e tudo mais. E a gente fez uma cirurgia nela, e nem foi no rosto, nada, foi no corpo, na mama e no abdômen, né? E essa mulher passou por uma transformação, né? Agora, recentemente, ela voltou e nos impressionou a todos no consultório como que ela deu uma guinada na vida dela, né? Ela fez uma cirurgia depois também de olhos para retirar os óculos, tirou os aparelhos, mudou o cabelo, o cuidado com o corpo, com a unha e com detalhes mesmo. Isso eu estou falando porque minha secretária viu e eu percebi, assim, o olhar dela. Então, assim, realmente a cirurgia plástica foi um diferencial muito grande. Melhorou demais a autoestima, o relacionamento dela com o marido, né? Então, a vida pessoal dela, tudo ela conseguiu aproveitar bem, né? Evidentemente que existem algumas pessoas que às vezes fazem da cirurgia plástica um vício. Eu atendi pessoas que eram viciadas em cirurgia plástica. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que a cada 1 ano ela quer fazer uma cirurgia plástica. Ela não tem mais o que operar, na verdade. Mas é porque quando ela faz a cirurgia, ela se sente bem, certo? E aquela sensação de prazer, aí passa um tempo, meio que a vida dela volta na rotina e os problemas pessoais que ela tem voltam. E aí ela pensa assim, não, eu vou fazer mais uma porque eu quero sentir aquela sensação de novo, esquecer um pouco dos meus problemas pessoais, né? Então, nesse caso, já não é uma coisa que funciona tão bem. Mas na maioria das pessoas, realmente ele funciona como uma coisa que é produtiva, é um divisor de águas. É para ser assim, não é uma coisa para você ficar fazendo toda hora, mas pontualmente atuando naquelas regiões que realmente estão afetando a vida da pessoa, a sua autoestima, seu modo de vida, a sua vida profissional, sua vida pessoal, sua vida íntima, tudo isso
a cirurgia vai ajudar, vai contribuir definitivamente para melhorar. Isso que o senhor falou é tão importante, porque assim, eu vejo a cirurgia plástica realmente num divisor de águas da vida das pessoas. Eu recomendo também, no quesito de... Algumas pacientes vão fazer alguma cirurgia plástica, conciliar na questão do psicólogo. Sim. Porque a expectativa, muitas vezes, ela é bem diferente da realidade. Sim. Muitas vezes a paciente, eu quero ficar com o rosto tal, eu quero acontecer isso, e muitas vezes acaba ocorrendo algumas intercorrências. E mesmo o cirurgião resolvendo essas intercorrências, de forma pessoal, ela não se sente bem. Sim. E aí entra a questão que você falou, dos excessos. O excesso de cirurgia plástica para voltar aquele sentimento de se sentir bem. E que, na realidade, precisa ser tratado de forma psicológica. Sim. E a pessoa se sentir bem com o que foi feito, com o resultado que ela obteve e dar essa continuidade. Sim. Então, o excesso, ele também é muito prejudicial para a paciente no quesito de criar expectativas irreais. Sim. E, nesse sentido, muitas vezes as pessoas falam, almejam, eu acredito que em várias vezes no seu consultório devem aparecer pessoas seguintes: doutor, eu quero o nariz da celebridade tal, eu quero o bumbum da celebridade tal. Sim. Isso acontece? Como que você orienta dentro do consultório? Cirurgia plástica, bom, tudo na vida é questão de bom senso, questão de equilíbrio, né? A pessoa tem que entender todo o processo. Então, assim, a consulta, principalmente a primeira consulta, mas algumas consultas antes da cirurgia, são muito importantes. Por quê? Porque ali a pessoa tem que colocar para o seu médico, para o cirurgião que ela escolheu, o que está incomodando ela, certo? O que está incomodando, o que ela gostaria, como que ela gostaria de ficar, como é que ela gostaria o que ela não gostaria que acontecesse na cirurgia e tal. Então é muito importante essa conversa, ela abrir, ela expor as expectativas, os sonhos, os desejos, né? E a gente que está do lado de cá, o médico, quando você já começa a ouvir a pessoa, a gente aprende com o tempo que você precisa ouvir muito, para você entender a dinâmica psicológica da pessoa, o que ela quer. Porque existe aqueles pacientes que às vezes ele quer um resultado, né, que é impossível, né? Então, às vezes você pode fazer uma cirurgia muito bem sucedida tecnicamente, tudo, mas às vezes, como é algo subjetivo, não é algo, é algo que envolve emoção e outras coisas, sentimentos, não fica, a pessoa às vezes ela esperou algo que acima do que a cirurgia pode oferecer para ela e ela acaba se frustrando, né? E ninguém quer isso, o médico não quer, a paciente não quer. Quando acontece isso, a gente orienta, a gente trabalha, às vezes é até bom esperar um pouco mais para fazer a cirurgia, para que a pessoa possa entender o processo, né? Entender tudo que está envolvido na cirurgia. E muitas vezes acontece o contrário. Às vezes a pessoa vai estar esperando um resultado e a gente consegue oferecer muito mais do que o que a pessoa está esperando. Às vezes a pessoa acha que não vai melhorar isso, quando melhora ela leva um susto, ficou muito mais do que ela imaginava que poderia ser. Que era só uma pequena melhora e melhorou muito, né? Então, por isso que é importante esse bom relacionamento médico-paciente, é uma relação de confiança, né? É uma relação que é uma relação que, assim, de muita intimidade do ponto de vista psicológico mesmo, né? E procurando, estando com um bom profissional, ouvindo bem e ficando bem claro. Olha, a cirurgia vai te melhorar isso, mas não vai te melhorar aquilo. Você pode esperar isso, você não pode esperar aquilo. E a pessoa entendendo isso, estando bem amadurecido isso na cabeça dela, olha, dá tudo certo. O que não pode é ter essa falta de comunicação, essa falta de entendimento antes de realizar a cirurgia, né? Então, tem alguns países aí, Inglaterra, por exemplo, que existe até algumas regras lá do conselho, onde a pessoa ela tem que ter um tempo para que ela entenda. Não pode, por exemplo, vir fazer uma consulta hoje e operar amanhã. Ela tem que ter pelo menos aí umas 2 semanas para ela ver se é isso realmente que ela quer, se ela entende, se ela teve mais dúvida, voltar com o médico, perguntar, esclareceu todas as dúvidas. Quando isso está bem claro, está bem consolidado na pessoa,
não tem erro. Dá certo, funciona, porque aí a pessoa entendeu. Tem pessoas, por exemplo, que chegam e falam, não, eu não quero nenhum corte, nenhuma cicatriz. Complicado. Tem cirurgias que você consegue esconder Sim. as cicatrizes. Né? Totalmente, a pessoa nunca vai ver uma cicatriz. Fazer uma cirurgia de nariz, por exemplo, não vai ver nunca, né? Tem outras cirurgias, você pega um paciente, por exemplo, pós-bariátrico, com excesso de pele abdominal, que quer um cortezinho não vai acontecer, né? Então a gente explica o que aconteceu com o órgão, com a pele dela, e que para a gente atingir o resultado tem que ter uma cicatriz, tem que ter um corte, né? Existe outra etapa que é tratar a cicatriz para ela ir melhorando com o tempo, até que a gente atinja o objetivo que ela fique o mais discreto, o mais imperceptível possível, né? Então, por isso que é importante essa conversa, esse relacionamento de confiança, a pessoa abrir seu coração, colocar tudo que ela pensa, porque aí o médico vai saber como orientar ela da melhor forma. E, inclusive, doutor, nesse quesito, com experiência há 10 anos na questão da especialidade de drenagem linfática pós-operatória, é importante o paciente ser extremamente sincero com o profissional que vai realizar as drenagens, a profissional, e também o médico, porque o corpo fala. Sim. Por mais que o paciente possa tentar esconder a questão da alimentação, a rotina, o corpo diz pra gente outras coisas. Exato. Eu tive uma paciente, ela era de New Jersey, e ela veio fazer cirurgia plástica, eu tinha parceria com o respectivo cirurgião plástico, e ela fez enxerto glúteo com lipoaspiração. E ela foi reclamando pra mim, eu fazia as drenagens dela todos os dias, e ela reclamava pra mim que estava sentindo dor, que não conseguia comer e tal, que não conseguia isso e tal. E foi até meio, né, um pouco complicado, porque ela não falava o português. Mas eu consegui entender ela porque ela falava espanhol e inglês. Então, através do espanhol e do inglês, nós conseguimos estabelecer ali a comunicação. Sim. E daí, o que esse médico fez? Em parceria também, ele trouxe uma representante dele que fazia as compras para ela, no determinado onde ela estava no hotel, fazia esse translado de consultas e trazia toda a comida que ela precisava, porque ela era sozinha aqui. Então, nós tínhamos uma enfermeira, um médico e uma outra pessoa que estava como acompanhante para ela. Ok. E ela reclamava muitas vezes de dor, reclamava muitas vezes do que é normal, as reclamações dela normal, mas que ela não estava conseguindo comer, e tal. E eu perguntando, tentando entender ela. Só que em determinado momento, o que acontece? Todos os dias eu chegava no mesmo horário, na parte da manhã. As frutas e as verduras, a comida já estabelecida por uma nutricionista estava intacta. Sim. Mas todos os dias tinha uma lata de cerveja vazia em cima ali do frigobar. Sim. E eu perguntava pra ela falando que estava sentindo inchada. E tem essa troca da profissional com o médico no seguinte sentido de acompanhar o paciente. Não é questão de falar mal do paciente, mas o profissional que está ali para fazer a drenagem linfática tem que estar em parceria com o cirurgião plástico para acompanhar se, por exemplo, a cicatriz vai ter algum processo inflamatório, se vai acontecer um processo ali de aderência, se vai ter algum processo de queloide. Então ele está sempre, seroma, então ele está sempre acompanhando. Sim. Então, em parceria com esse médico, eu conversei com ele. Falei, olha, a reclamação da paciente está sendo por causa disso, mas ela não está se alimentando de forma adequada. Por quê? Grande parte que eu já percebi ao longo da carreira é que os pacientes acham que vão fazer cirurgia plástica, tá tudo certo. Não vou fazer uma lipoaspiração, não vou engordar de novo, não preciso fazer academia porque a barriga tá linda e maravilhosa após a abdominoplastia e tá tudo certo. Sendo que, na verdade, é meio que 50-50. Tem a técnica do cirurgião, mas também o paciente precisa ajudar o cirurgião plástico. É uma parceria, né? Porque esse pós-operatório, para dar o resultado esperado, depende muito mais do paciente do que do cirurgião em si. Isso é muito comum, por exemplo, paciente fumante, né? Cigarro é um desastre para pós-operatório, né? E muitos pacientes, às vezes, não contam a verdade, que não pararam de fumar, às vezes fumam no pós-operatório, né? E o cigarro traz um monte de consequências, né? Para cicatrização, a qualidade da cicatrização é ruim,
pode alterar até cor de cicatriz, pode dar isquemia, pode dar uma série de problemas, trombose, embolia, uma série de coisas, o cigarro, né? Então, assim, hoje temos algumas técnicas e tratamentos que a gente faz para minimizar os riscos do cigarro, mas é importante ter conversa, né? E o que o paciente acertar com o cirurgião, nós vamos parar de fumar tantos dias, vamos fazer, tal, tem que ser cumprido, porque isso faz parte da parceria, do relacionamento de confiança que tem que se estabelecer entre o profissional e o paciente, para que dê tudo certo. E se a gente faz, se a gente, sabe, adere ao tratamento, as coisas vai bem. Você está falando uma coisa interessante. Hoje, a cirurgia plástica está passando por várias revoluções. Depois, mais para frente, nós vamos falar sobre a revolução tecnológica que está entrando na cirurgia plástica, inteligência artificial e todas essas coisas. Mas essa questão da alimentação nutricional é muito importante. Hoje, alguns tratamentos cirúrgicos, a gente já começa a usar multivitamínicos, uma série de repositores. Antes, isso a gente já fazia de rotina em paciente pós-bariátrico. Mas agora, mesmo para quem não é pós-bariátrico, a gente tem usado. E também no pós-operatório, né? Uma série de oligoelementos, minerais, tudo que a gente sabe que são importantes para a cicatrização. E quando ela se obtém daqueles alimentos, né, que são de qualidade ruim, que são inflamatórios, que são tóxicos, que aumentam a insulina, aumento da pico de insulina, que são danosos para o organismo, e usa aqueles outros alimentos, as vitaminas que ajudam no processo cicatricial, tudo flui de uma maneira muito mais rápida, a recuperação é muito melhor, a qualidade da cicatrização é melhor, e o pós-operatório fica uma coisa muito mais tranquila. É por isso que muitas vezes a paciente às vezes sofre sofre num pós-operatório que não precisava ter sofrido por conta de uma coisa simples, de fazer uma alimentação de uma qualidade melhor, né? De aderir ao tratamento de uma forma mais compromissada, vamos dizer assim, que vai beneficiar todo mundo, né? Com certeza. O senhor falando dessa questão de alimentação, eu fiquei até pensando, o ideal, na verdade, das pessoas, quando se propõe a fazer uma cirurgia plástica, antes da cirurgia plástica, vamos supor, eu quero fazer uma cirurgia plástica em meados de novembro. Uhum. Então, em outubro, já fazer uma rotina Sim. em que a alimentação era totalmente balanceada, tem exercício físico, porque quando for fazer a cirurgia plástica, vai dar continuidade nesse pós-operatório. Você vai preparando o corpo, né? Porque isso é uma coisa que é de senso comum, né? Se o corpo está bem preparado, se o corpo tem reserva nutricional, se o corpo não tem anemia, se não tem falta de ferro, não tem falta de vitaminas, ele está bem, não tem nada provocando inflamação nele, o pós-operatório é muito mais tranquilo. A qualidade da cirurgia, a recuperação é muito mais rápida, né? Então, é um relacionamento mesmo de pai e filho, vamos dizer assim, né? Entre o médico e a paciente, né? Sim. E de um orientador, de um professor com aluno, algo de confiança mesmo, que se estabelece ali e de mãos dadas a gente consegue sucesso, entendeu? Precisamos dessa parceria, né? Inclusive, nessa questão da cicatrização, as pessoas acham que o estilo de vida que eu levo não influencia, e tá totalmente errôneo, porque influencia muito. Eu tive várias pacientes, inclusive uma delas, ela era tabagista, alcoólatra, e ela estava sofrendo muito nesse pós-operatório. Ela tinha feito uma mamoplastia com lipoaspiração. Sim. E ela falou, relatando para mim, Raíra, eu não dou conta, eu não consigo, pelo menos o café. Aí, eu perguntava para ela, quanto de café que você tá tomando? A cafeína, que eu pude perceber no meu quesito de estudos, na especialidade que eu fiz em cicatrização, a cafeína tomada em grande quantidade, no quesito da cicatrização, pré-cicatrização, ela é muito benéfica, não, ela é muito maléfica. Porque ela retarda esse processo aumenta o processo de circulação,
propiciando uma possível queloide. Então, ela faz por causa da cafeína, ela acelera esse processo. Sim. Então, é prejudicial. Então, o que eu perguntei pra ela? Eu falei assim, quanto que você tá tomando de café? Eu tomo uma garrafa por dia. E aí, eu virei pra ela e falei assim, nossa, não pode. Se você tomar uma xicrinha, é o suficiente, tá tudo certo. E como que tem sido a sua rotina? Eu tenho feito isso. Foi uma série de coisas que ela me relatou que estava prejudicando. É claro que nós temos exceções à regra, em que a pessoa ela faz um controle balanceado com nutricionista, personal trainer, enfim. Tem uma equipe ali profissional acompanhando ela e mesmo assim a cicatrização realmente ela foi ruim, mas é uma exceção à regra. Porque quando você faz... raro, né? Um tratamento balanceado para poder se preparando para a cirurgia plástica, a possibilidade da erro é muito pequena na cicatrização. Então, o que eu sempre recomendo, folhosos verdes, se for fazer uma... não consegue ficar sem carne, então que seja de forma grelhada, carnes magras, preferência a peixe, cuidado, se for fazer, dependendo da cirurgia, cuidado na hora de levantar, de agachar, ensino até a técnica. Isso é muito real, pessoal, porque se você levantar de forma errada da sua cama, a possibilidade de dar aderência naquela cicatrização é grande. Então tem uma forma certa de você levantar. O primeiro mês sempre esteja acompanhado de uma pessoa, nunca levante de forma rápida, porque pode dar uma vertigem, a pessoa cair. Então, as pessoas têm que entender que cirurgia plástica não é brincadeira. Porque fazem de forma, muitas vezes, errada, achando que é um procedimento estético. Então, claro que envolve saúde, tá tudo ali envolvido. Infelizmente, na minha carreira, eu tive 5 óbitos, não assim provocados, mas 5 óbitos por negligência do pós-operatório. Então, isso é muito importante de sempre estar cuidando e sempre ter a consciência de que a cirurgia plástica, ela influencia muito na saúde. Inclusive, se você quer ter um resultado de qualidade, dar andamento de forma saudável nessa cirurgia plástica. Porque o que acontece é que uma faz a cirurgia plástica, fiz uma lipoaspiração, com a abdominoplastia, minha barriga vai ficar chapada para sempre. Não fica. Porque a gordura visceral, ela acha um meio de estar implantada ali no organismo. Então, o que acontece ali nos flancos, começa a se formar novamente a questão da gordura. Às vezes a pessoa faz cirurgia bariátrica, vai lá e reduz o estômago fica pequenininho, tamanho de uma xícara, e se a pessoa, né, não tiver os devidos cuidados, tudo... pode voltar a dilatar, às vezes tem que fazer reoperação de bariátrica. Imagina a cirurgia plástica. Então, a cirurgia plástica é aquele negócio, eu vou resolver, né, o abdômen, a mama e tudo, e vou cuidar, né? Então, é importante ter esse senso, né, de que eu vou manter, vai ser um divisor de águas, eu vou mudar meus hábitos. Isso vai ajudar em tudo, porque depois, eu até aconselho geralmente a paciente a manter sempre as fotos do pré-operatório. Guarda as fotos. Até brinca assim, deixa atrás do guarda-roupa, né? Porque espera olhar e falar assim, não quero ficar assim de Aguinaldo, novo. acredita que eu tenho até a filmagem. Eu fiz cirurgia plástica, fiz lipoaspiração. E eu tinha conversado com o cirurgião de que eu, como profissional enfermeira, eu gostaria de ter a filmagem da minha cirurgia. Então eu fiz o antes, fazendo a comparação. E eu tenho a filmagem da minha cirurgia. Eu particularmente, amo cirurgia plástica. Então, é isso. Mas você falou uma coisa aí, é o seguinte, eu queria até tranquilizar as pessoas, às vezes liga, vê um jornal e vê falar sobre questão de mortes e tal em cirurgia plástica. Graças a Deus, hoje a gente vive um momento da história da medicina, né, dos avanços tecnológicos que estão enormes, né? Hoje mesmo aqui em Goiânia, a gente vê que os hospitais, vários hospitais aqui, eles estão investindo muito em equipamentos de última geração, tá? Chegaram alguns hospitais novos em Goiânia, com outra mentalidade, e vários estão investindo nisso, com equipamentos novos, medicamentos novos. Os anestesistas, hoje existem alguns anestesistas, um grupo de anestesistas aqui em Goiânia, alguns grupos que tem gente muito boa, muito preparada, né? Então, assim, eu me sinto muito seguro, sabe? Hoje, a gente consegue oferecer um nível de segurança muito grande.
Hoje, praticamente todo congresso que se vai hoje, quer seja um congresso brasileiro, um congresso internacional, mas principalmente nos congressos brasileiros, sempre existem mesas de discussão de segurança em cirurgia plástica, né? Então, existem protocolos muito bem estabelecidos hoje, do passo a passo, com todos os estudos que são feitos para evitar as complicações, evitar trombose, embolia, que é a nossa maior preocupação, etc. Então, assim, evidentemente que risco, qualquer coisa da nossa vida, existe risco, né? Dirigir carro, viajar de avião, andar no trânsito numa cidade, em qualquer cidade. Não tem, às vezes dentro de casa tem acidentes domésticos também, né? Mas assim, a cirurgia, toda cirurgia tem algum grau de risco, não tem como você deixar zero. Mas se for ver pela estatística, hoje, se você seguir todos os protocolos de segurança, realmente a gente consegue reduzir isso muito, a níveis extremamente baixos. Mais seguro que muita coisa que a gente faz aí no dia a dia e nem se preocupa, né? Mas assim, o que eu posso te deixar de mensagem para as pessoas é o seguinte: em Goiânia hoje, existem hospitais, existem anestesistas, existem equipes de cirurgia plástica muito bem treinada, muito bem preparada e com que as pessoas podem realmente se sentir seguras, né? Inclusive, somos referência sim. no país Graças em cirurgia a Deus, plástica. Hoje, Goiânia, ela recebe gente do norte do país, de todo o centro-oeste, gente fora do país, da Europa, dos Estados Unidos, procuram Goiânia, porque realmente, assim, hoje nós temos, em termos de tecnologia, por exemplo, nós temos todos os equipamentos que estão aí na moda, que estão sendo lançados, tal, que são modernos, né? E então, assim, a gente tem condição de oferecer muita segurança e muita qualidade para o paciente, né? Então é isso, é conversar com o médico. O que é importante? Você vai fazer uma cirurgia plástica, tem essa questão, nós falamos da alimentação, do preparo psicológico, emocional, né, do envolvimento do paciente, né, com aquilo que o cirurgião coloca para ela, e fazer um bom pré-operatório, né? Existem protocolos de exames de sangue, de urina, de ultrassom, mamografia, dependendo do caso, tal, tem de Doppler, de membro inferior, uma série de coisas que você faz para você ver como é que está o estado de saúde do paciente. Ele vai lá, ele vai fazer uma avaliação de risco cirúrgico, né, com o cardiologista ou com o anestesista, tal. É possível, por exemplo, do paciente, muitas vezes a gente agendar uma cirurgia, uma consulta com o anestesista antes mesmo do procedimento, tá? Porque aí o anestesista já vai tomar conhecimento, porque existem muitas especificidades do paciente, né? Existem pacientes, por exemplo, que têm alergia a látex. Então você tem que montar uma sala látex free, por exemplo, né? Livre do látex. Existem pacientes que têm pressão alta, que têm diabetes, têm doenças autoimunes, então tem todo tipo de paciente. E para cada perfil de paciente, existem medicamentos que o anestesista vai usar hoje, certo? Então, existe medicamento para o asmático, existe medicamento para o diabético, existe medicamento para o hipertenso, existe medicamento para o látex free, pessoas alérgicas a antibióticos. Então, tem tudo. Então, esse preparo, fazendo ele bem feito, então, assim, hoje a gente leva o paciente para a mesa, assim, a gente está muito seguro que ele está preparado. Ninguém leva o paciente para a mesa cirúrgica sem ter certeza, assim, que nós fizemos tudo que é possível do ponto de vista médico hoje, para garantir a segurança do paciente, que é realmente a prioridade, né? Uma outra coisa importante é essa questão, que pergunta muito, a questão do tamanho da cirurgia, né? Fazer cirurgia única, dupla, tripla, etc. Então, essa é uma procura muito grande. Tem cirurgião que não faz isso, faz aquilo, não faz, só faz dupla, não faz tripla, tem tripla, não faz, etc. Isso aí é o seguinte, o que eu posso dizer é que depende muito do paciente, tá? Depende muito do paciente. Um exemplo, você pega um paciente bariátrico, pós-bariátrico, às vezes ele tem um excesso de pele gigante no abdômen. Meu recorde foi 18 quilos, eu tirei 18 quilos de pele do abdômen de um paciente, homem, bariátrico. Ele chegou a 200 quilos e emagreceu para 100 quilos, né? Então, assim, não dá para você fazer mais nada. Sim. É só aquele abdômen, entendeu? Porque é uma cirurgia enorme. E o paciente bariátrico, ele é um paciente diferente, né? Ele não tem uma reserva enorme de complexo B, de vitaminas do complexo B. Ele não tem uma reserva enorme de ferro. Tudo assim, muito no limite. Às vezes é até difícil manter o paciente fora daquela área, zona de anemia ali. Tem alguns que são mais difíceis e tal. Então, o paciente bariátrico, você tem que tomar cuidados com ele, cuidados especiais, né?
E aí, quer seja do tamanho da cirurgia, às vezes você tem que usar alguns equipamentos que vão reduzir o sangramento, usar o Vaser, por exemplo, ou outros equipamentos que a gente pode conversar aqui, que você vai reduzir o sangramento, etc. Mas assim, o fato é que às vezes não dá para você fazer mais do que um abdômen, por exemplo, né? Outros pacientes você faz uma mama-abdômen tranquilamente, e outros dá para você fazer uma mama-abdômen, uma lipo, mas aí vai depender também do peso, da duração da cirurgia, da estimativa de perda que o paciente vai ter, para ele ter uma cirurgia segura, né? Então, quando você analisa tudo isso no consultório, isso aí as pessoas acham que é ser mais ou menos no olho, não. Isso tem dados matemáticos até, né? Que a gente vê a hemoglobina do paciente, vê os exames, tudo fala, ó, dá para fazer isso, não dá para fazer isso. Então é importante confiar no cirurgião, né? Procurar um bom cirurgião, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, uma pessoa com a formação já comprovada, testada, né? E com experiência e tal, que aí isso tudo é avaliado durante a consulta, né? Então, assim, não é algo da cabeça, é algo que é científico mesmo, e técnico, né? Essa avaliação. E, mediante isso, a gente consegue, então, oferecer uma segurança muito grande para o paciente. E quando a gente leva o paciente para a sala, lógico, um ou outro problema pode ser, mas, assim, problemas muito graves são muito raros, graças a Deus, né? Com certeza. E, Aguinaldo, fala um pouquinho pra gente dessa nova lipoaspiração, a Lipo HD. O que seria a Lipo HD? A Lipo HD é o seguinte, é você buscar, né, a máxima definição possível do corpo. Tá? Nós podemos didaticamente dividir a lipo em 3 tipos de lipoaspiração. Você pode ser de baixa definição, de média definição, de alta definição. Basicamente, a gente define isso. A alta definição é aquela que você divide até os gominhos ali do abdômen, certo? Detalhes e tal. É para todos os pacientes? Não, não é. Né? Não adianta você pegar uma pessoa com 90 quilos, tá? Com 1,65 m e achar que você vai fazer uma lipo. Não, não vai. Porque as pessoas acham assim, a fulana de tal, minha prima fez a Lipo HD, eu queria fazer também. Tem que entender que a consulta, os exames, é tudo para você. Exatamente, para o seu caso. E nem todo mundo acha bonito uma lipo de alta definição. A maioria dos pacientes acham bonito uma lipo de média, de baixa e de média definição. Porque já fica, vamos dizer assim, algo... porque às vezes pode, em determinados casos, a pessoa não acha bonito ficar exageradamente marcada. E a pessoa tem que ter, depois da cirurgia, um compromisso muito grande em não ganhar peso, em ter uma atividade física extremamente frequente, presente, entendeu? Então, assim, mas em termos de Lipo HD, é o seguinte, o que ajudou muito a gente indicar e melhorar a qualidade dos resultados? É tecnologia, né? Agora, com o advento aí, todo mundo aí já está sabendo do chat GPT, inteligência artificial, essas coisas. Nos aparelhos médicos, então, a inteligência artificial, claro, está chegando, né? Cirurgia de robótica e tal. Em cirurgia plástica, hoje, são os aparelhos, certo? Que vieram para melhorar isso e ajudar, facilitar a você fazer esse tipo de cirurgia, né? Então tem, por exemplo, o Vaser, não vou ficar fazendo propaganda, mas sim, tem um equipamento, tem um concorrente nacional, porque esse foi o primeiro, né? Que você consegue reduzir muito o sangramento, e quando você faz uma lipo de alta definição, ajuda muito, ou de média, baixa definição, ajuda muito você soltar aquelas células de gordura com pouco sangramento, com baixa lesão, e você consegue tirar mais gordura com menos repercussão metabólica, né? Pelo trauma da cirurgia, trauma metabólico. Então, tem esse aparelho. E tem os outros aparelhos que vieram para tratar a flacidez da pele. Porque o grande problema, em algumas pessoas, tem pessoas que têm tendência para ter flacidez de pele. Às vezes porque tem um pouquinho mais de peso, às vezes porque a qualidade da pele é uma pele mais flácida, com menos estrutura, menos fibra elástica, menos colágeno, tudo. Aí você faz uma lipo, a tendência é a pele ficar flácida. Então, esses equipamentos que apareceram aí, tem o Renuvium, tem o Baritite, tem o Argo, que é um novo que chegou, e outro tem o Laser AI, inteligência artificial, que está aí. Todos têm o objetivo de alguma forma, quer seja por laser, quer seja por radiofrequência, por plasma, injeção de plasma, fazer com que a pele ela tenha uma boa retração, né?
Então, esses equipamentos, eles vieram para melhorar a qualidade de pele. E aí, em muitos pacientes, você não precisa fazer, muitas vezes, uma abdominoplastia, ou às vezes não precisa fazer um mini abdômen, porque fazendo a lipo e usando esses equipamentos, você consegue uma boa retração de pele, entendeu? No caso, então, por exemplo, da diástase, uma mãe que ela possui uma barriguinha de diástase, Sim. é recomendado esses procedimentos? A diástase é um pouco diferente, porque a diástase é uma doença do músculo, Sim. né? E a lipo não resolve diástase. Dependendo do grau, se for uma diástase leve, de uma gestação, tudo, muitas vezes você não precisa fazer uma abdominoplastia, né? Lógico, tudo isso que eu tô falando é em termos gerais, precisa analisar, porque é caso a caso, né? Mas, agora, depois de segundo, terceiro, quarto filho, muito difícil. Aí não tem laser, não tem esses equipamentos que vão resolver. Muitas vezes tem que corrigir a diástase. Porque muitas vezes a diástase é a principal causa de dar abdômen. O abdômen fica mais protundido, fica mais globoso, projetado para frente. Então, aí, às vezes, você tem que fazer a correção cirúrgica da diástase, né? Esses equipamentos que eu falei dessa tecnologia é para lipo, é para lipoaspiração, né? Você tem, por exemplo, o Renuvium, que trabalha com jato de plasma, né? Que é uma mistura de radiofrequência, com gás hélio lá, que faz um resfriamento. E tem o Baritite. O Baritite, eu gosto do Baritite porque é o seguinte, ele é uma radiofrequência, né? E ele tem um outro equipamento que você pode usar nele ao mesmo tempo, que é o Morpheus por fora. Então você trata por dentro, estimula as fibras, né? Que é o que dá a estrutura do colágeno, e por fora você depois aplica o Morpheus, que vem com as agulhinhas, e superficialmente também você estimula a produção do colágeno. Então por dentro e por fora, né? E tem laser AI e outros aí que tem, né? Esses são os mais conhecidos. Mas, na verdade, ele veio para tratar essa questão da flacidez de pele. Então, você consegue melhorar, porque você consegue tirar mais gordura, com menos sangramento. Então, você tem uma recuperação mais rápida, a pessoa se sente bem mais rápido. Você consegue definir melhor o corpo da pessoa e tratar a flacidez.Lembrando o seguinte, esses equipamentos, ele não corrigem 100% da flacidez, tá? Os estudos mostram ali no começo falavam assim, até 80%, mas na prática a gente vê assim mais ou menos de 40%, 50%, depende muito da pele de retração, tá? Mas dependendo do paciente, isso aí já é suficiente para dar um resultado muito bom e evitar um corte, né, maior. Mas tem outras pessoas que não tem jeito, que realmente você tem que tirar a pele, já sobrou, você tem que... E você também pode associar esse equipamento numa abdominoplastia também, tá? Tudo com cautela, porque aí você consegue melhorar o resultado, né? E, Aguinaldo, em se tratando de cirurgia plástica, existe uma idade mínima para se ter para poder fazer a cirurgia plástica? Olha, essa é uma pergunta interessante. Existe cirurgia plástica em criança, por exemplo. Qual? Orelha de abano, né? A partir dos 7 anos de idade, você já pode operar uma criancinha. 6,5, 7 anos de idade, você já pode operar. Os resultados são até melhores quando você opera mais cedo a criança com orelha de abano, né? Mas em via geral, né, quando você fala em lipo, prótese de mama, essas coisas, você espera o quê? A maioridade, né? Pode, 17, 16, depende, você tem que analisar. Mas via de regra, a gente espera a pessoa estar lá com seus 18 anos. Por quê? Porque o corpo ainda está em formação, né? Você, de repente, por exemplo, você pode operar uma mama e a menina ela ainda continuar crescendo depois que você operou. Então, depois, mais para frente, tem que operar de novo. Se tivesse esperado, às vezes, é um exemplo, né? E outra coisa é a questão que nesse período da adolescência, passar por um pós-operatório, passar por todo esse processo que a gente está falando, exige comprometimento, exige disciplina, exige, às vezes, cuidado, que tem que usar macaquinho, fazer drenagem, tem que ir ao médico toda semana e tal. E muitas vezes nessa idade não está muito afim de passar por esse processo. Então, mas tem meninas maduras, né? Com certeza. Eu já fiz uma garota, a mama mais jovem que eu operei, a menina tinha 12 anos de idade. Nossa! Mas por quê? A mama dela era deformante com 12 anos. E ela estava tendo pico de crescimento e a coluna dela estava se dobrando, tão grande que era a mama dela. Então, conversei com o pediatra dela, com os pais, é claro que me procuraram, e a gente resolveu fazer a cirurgia, por quê? Porque ela aliviasse para ela poder ter um crescimento sem ter a cifose, que é justamente na fase de crescimento, né? É normal? Não. É comum? Não. Mas existem casos
que você, às vezes, você tem que intervir, né? Mas o normal é a partir dos 18 anos, depois que a pessoa tem mais maturidade, tem condições e entende o que ela quer. Porque muitas vezes você está muito jovem, você não sabe nem o que você quer, né? Ah, eu quero fazer um nariz, mas que jeito que você quer o seu nariz? Ah, não sei. Então, você precisa saber o que você quer, né? Até para falar para o cirurgião planejar a cirurgia dentro do que você quer. Mas então há casos e casos, certo? Não, botar uma prótese, dificilmente você não vai colocar antes da maioridade, né? E também da maturidade, para entender qual o volume, qual o formato da mama que você quer, vai precisar tirar pele, não vai. Tudo isso aí tem que ser discutido com uma pessoa que tem uma maturidade emocional para poder passar por esse processo todo, né? No caso, então, da cirurgia, desses casos da cirurgia plástica, é realizado mediante casos bem... Selecionado a regra. Sim, por exemplo, sim. Teve um acidente automobilístico e precisou fazer um enxerto na face devido a um trauma. No caso da cirurgia reparadora, aí você faz em qualquer idade, né? Crianças vítimas de queimadura, por exemplo. Aí você tem que operar, né? Porque às vezes ela vai crescer com retrações cicatriciais que vão atrapalhar o crescimento dela, né? Isso é um caso. Ou vítimas de acidente, vítimas de... espancamento, de outras coisas, de outras situações que às vezes você tem que intervir em cirurgia plástica mais precocemente para evitar, exatamente para que ela possa se desenvolver da forma mais normal possível, né? Com criança que nasce fissurados, etc. Então, existem as cirurgias para que você ajude na criança, que você atua nessa idade. Agora, uma cirurgia estética, que aí você tem que já ter um pouco mais de maturidade, de entendimento do processo, para que ela possa passar isso. Às vezes tem meninas, pessoas jovens, de 16 anos, já são muito maduros, já entendem, como tem de 25 anos que são. Mas o fato é que normalmente a gente fala como uma regra geral, né? Eu acho que há casos e casos, né? Uma das questões que eu vejo sempre das minhas pacientes, no quesito da mamoplastia, é que muitas vezes acontece dela fazer uma mamoplastia engravida. Na questão da amamentação, como que seria essa questão? Olha, quando a gente opera uma pessoa que ou não teve filho, ou provavelmente ainda vai ter um filho, né? Aí a gente toma alguns cuidados diferentes, né? Em termos de preservação do máximo possível de ductos lactíferos, que são os ductos que vai levar do parênquima da mama para o mamilo, que vai levar o leite, vai conduzir o leite, né? Então você procura, mesmo hoje, quando você faz reduções de mama, você preserva uma quantidade ali de ductos, né? Eles indo para a areola, e aí você preserva aquilo para que a pessoa possa amamentar. Então isso aí vai depender muito. Se for uma redução grande de mama, ela pode amamentar, mas pode ser que ela não consiga amamentar, né? Com colocação de prótese de mama, a maior probabilidade é que ela amamente, normalmente. É muito pouco provável. Ou quando você não faz uma redução muito grande, é só mais uma mastopexia, tudo. É claro que isso aí, a maior probabilidade é que ela vai amamentar normalmente, né? Mas, assim, é muito difícil, porque, por exemplo, existem situações que a mulher, por exemplo, nunca passou por nenhuma cirurgia mamária e ela não consegue produzir leite, não amamenta. Então, aí se ela tivesse passado por uma cirurgia, podia achar que foi a cirurgia, mas simplesmente não amamenta, né? E outras vezes eu já operei mulheres que fizeram uma mamoplastia, engravidaram depois, e ela falou, doutor, doei pro banco de sangue, de tanto... pro banco de leite, de tanto leite que deu, entendeu? Então, mas como regra geral, o médico está atento a isso. A gente fica preocupado, principalmente moças jovens, de colocar e preservar o máximo possível a glândula mamária, para que ela, pelo menos, fique em uma quantidade mínima suficiente para ela conseguir ter uma amamentação da criança, que a gente sabe que é muito importante, né? E, Agnaldo, mesmo que eu queira muito fazer uma cirurgia plástica, o cirurgião plástico, ele tem autonomia de falar, olha, não dá para realizar por causa disso, ele tem essa autonomia, mesmo porque às vezes você chega lá e quero pagar e tudo mais, quero fazer a todo custo. Sim. O cirurgião plástico, ele tem essa autonomia de realizar ou não a cirurgia? Sim. E quais seriam os casos? Sim, isso é importante, porque existem pessoas que não estão preparadas para passar pela cirurgia plástica, né? Então, se você, dependendo da situação, é melhor, você vai preservar mais ela, você não fazendo do que você fazendo, né? Vou citar um exemplo. Eu tive uma vez uma paciente que ela era esquizofrênica, né? Ela tinha um problema psiquiátrico.
E na conversa com ela, eu percebi que ela não tinha condições de fazer cirurgia plástica, porque ela não estava, bem do ponto de vista psiquiátrico. Tá? Ela estava com uma instabilidade emocional, pela própria fala, o jeito dela falar, como ela conduziu, e ela ansiosa por operar. E eu vi, né, os medicamentos que ela estava usando e tudo mais. Aí eu peguei e solicitei uma avaliação do psiquiatra, certo? E aí o psiquiatra veio, o psiquiatra mandou uma carta, ela pode operar. Nossa! Aí eu falei assim, não, então eu vou chamar a família. Sim. Aí chamei a família. A pessoa que veio acompanhar ela também tinha problema psiquiátrico, as duas. Nossa! E aí foi um sufoco, até que eu achei alguém da família, que eu não me lembro exatamente, acho que era um tio, alguém que eu consegui que fosse meu consultório, e expliquei, falei, olha, ela não tem condições, porque ela não tá bem, ela precisa estar com o ponto de vista psiquiátrico controlada, tratada, equilibrada, para ela poder fazer isso, porque no pós-operatório, você toma medicamentos anestésicos, tem ação central, né? E às vezes pode ser que a pessoa tenha um pouco de dor, um pouco de desconforto. E se ela não está bem, se ela está descompensada e ela ainda tem uma patologia psiquiátrica que foge ao controle dela totalmente as reações, né? Pode ser caótico, né? Aí até que eu consegui achar alguém da família mais maduro, vamos dizer, equilibrado, assim, direitinho, para eu poder... E aí ele entendeu e resolveu o problema lá na família, né? Então eu tive que fazer, mas ela não tinha condição. E aí eu tive que apelar para outras pessoas para poder falar, olha, na minha cabeça ela não tem condição de operar, né? Muitas vezes pode ser que ela procurasse outro lugar, mas eu acho difícil, assim, um médico, né, assim, um pouco mais vivido já operar, porque era um negócio que dava claro que ela não estava preparada para passar pelo procedimento, né? Inclusive, você falou isso que é muito importante, porque acha que pelo fato dela ter o problema psiquiátrico, não envolve no pós-operatório, envolve completamente, porque a esquizofrenia, ela é uma doença grave psiquiátrica que se precisa de um controle todo ali. Muito rigoroso, né? Justo, para poder ter o pós-operatório de qualidade e não provocar, por exemplo, que é o que acontece da doença, os surtos. Que poderia ter um surto e agravar a doença psiquiátrica dela, inclusive, num pós-operatório desse, né? Mas, então, foi difícil, mas eu consegui que alguém entendesse isso da família, e aí essa pessoa resolveu lá o problema e ela resolveu desistir da cirurgia, né? Mas, assim, é lógico, a gente como médico, a minha função não é simplesmente ir lá e operar. O médico, é para isso que a gente faz medicina, né? Porque você tem que ter uma visão geral da pessoa, da condição dela, emocional, dos sonhos, dos desejos, se atinge. Se você percebe que o que a pessoa quer, a cirurgia não vai oferecer, é melhor não fazer a cirurgia, porque acaba que a cirurgia não pode até fazer mais mal emocional do que bem, porque a frustração, né? Então, o objetivo da gente é que, agora, quando a gente vê que realmente, graças a Deus, a maioria não é assim. A cirurgia traz muito benefício para a vida da pessoa. Mas se ela não tiver preparada do ponto de vista para o resultado, que se o resultado é aquém do que ela deseja, às vezes é melhor não fazer, esperar mais um tempo. Teve pessoas, já tive fazendo, veio, ficou assim, não, mas eu queria, não sei, tá, esperou. Depois que ela entendeu, amadureceu, passou alguns anos, fez a cirurgia e deu tudo certo. Às vezes aquele não era o melhor momento para ela, né? Às vezes a pessoa está passando por algum problema pessoal, algum problema familiar, uma perda, e ali não é o melhor momento às vezes, né? E aí, então, mas cabe ao médico ajudar ela nisso aí também. Fala, não é o momento, a gente espera e tal, e mais futuramente faz a cirurgia. Inclusive, né? Aguinaldo, quer queira, quer não, o nosso nome está envolvido na questão da cirurgia, porque a área da estética é muito por indicação. Sim. Então, indicou, olha, eu indico esse médico por causa disso. Então, muitas vezes, se você realizar, vamos supor, na vida profissional, independente de qual carreira você segue, tem profissionais e profissionaizinhos, porque para mim o bom profissional é aquele que mantém um quadro de ética e tem empatia pelo paciente. E pelo fato da indicação, às vezes um erro que você comete, você pode ter 99 acertos, o ser humano é assim, mas se você erra uma vez, bota toda a tua carreira a perder,
justamente por aquele pequeno erro. Exato. Aí você tem que reconstruir uma imagem de cirurgião, de médico que você tinha há tantos anos, Exatamente. que você construiu há tantos anos. Sim. Então a questão da ética profissional, ela é tão importante Sim. no tratamento com o paciente, nas indicações, e ter esse lado um pouco de psicólogo nas consultas, ele se faz necessário justamente porque não é só a vida do paciente que está em jogo, mas sim uma carreira profissional que também está ali em jogo. E muitas vezes, assim, às vezes os pacientes nem sabem, mas assim, quando você opera um paciente, você leva ele na sua cabeça. Você vai para casa, você está pensando nele. Com certeza. Sábado, domingo, à noite. Você tá com o paciente na cabeça, entendeu? Da cirurgia, será que tá tudo bem? Será que não tá? Então, assim, ninguém, nenhum profissional normal quer que tenha que dê alguma coisa errada, né? Então, assim, o esforço que a gente faz, né, também emocional é muito grande, porque a gente se envolve com o paciente, você quer, é a sua profissão, é o seu trabalho, é para isso que Deus nos colocou, né, me colocou, né, no mundo, é para fazer isso, para ajudar a vida das pessoas. Então, isso a gente leva o paciente. Então, e esse envolvimento médico-paciente, lógico que não é um envolvimento pessoal, assim, né, nesse sentido de amigo, mas é no sentido de médico-paciente mesmo. Você carrega o paciente para sempre. E às vezes você encontra o paciente, às vezes muitos anos depois... Ele ainda lembra de você. Lembra de você. É igual um professor, né? Que às vezes dá aula, você encontra o professor de matemática e tal. E é muito gratificante, às vezes 15, 20 anos depois... Eu já estou na fase da minha vida, por exemplo, às vezes, hoje as mães trazendo as filhas para operar, né? E daqui a pouco vai vir as netas e tal. Então isso é muito bom, né? Porque às vezes passou 10 anos, 15 anos e atrás da filha. Puxa vida, eu marquei, é muito importante, porque operei, agora está trazendo a filha para operar, né? Então, nesse tempo todo eu fiquei na cabeça, né? Então, como profissional, que a gente fala, né? Profissionalmente. E não tem nada assim, é o que realiza a gente como profissional, como pessoa, né? É fazer algo que você vê o resultado dos frutos. Então, a gente não quer comprometer isso. Então, às vezes é melhor você, né? Olha, não é agora, não é o momento e tal, mas... Quando vamos fazer e estamos juntos e vamos, porque vai dar tudo certo. A gente pega na mão do paciente e vai e fazemos o que é melhor para ele, né? E Aguinaldo, por que é tão importante nós fazermos o paciente ele ter a consciência da drenagem linfática pós-operatória? Então, a drenagem linfática, ela ajuda em vários procedimentos, ela ajuda em várias coisas, né? Você diminui, por exemplo, o processo inflamatório, né, que advém, porque quando você agride o corpo, do ponto de vista médico, você corta, você usa bisturi para cauterizar, para não deixar ter sangramento, você usa aparelhos para tirar tal. Aquilo ali promove um processo inflamatório no corpo, né? E a drenagem linfática, ela é que restabelece os fluxos fisiológicos da linfa no corpo, né? E aí isso faz com que exista um processo de desinflamar o corpo, né? E reduz as consequências dessa hiperinflamação. Essa inflamação seria provocar, por exemplo, pode provocar um seroma, pode provocar aderência, pode provocar fibrose, pode provocar até processo infeccioso mesmo, né? Aquele acúmulo excessivo de líquido ali, que a bactéria gosta daqueles acúmulos de líquido e tudo. Então, a drenagem tem, por exemplo, lipoaspiração, a drenagem sem lipo, com drenagem sem drenagem, você tem uma recuperação totalmente diferente, né? A qualidade do resultado fica bem superior. Então, você está evitando complicações para a pessoa e você está melhorando a qualidade do resultado, né? Você falando dessa importância, eu tive uma paciente que ela, assim, nisso também, agora entrando do lado de cá, quando você for fazer a drenagem linfática, não é fazer com qualquer profissional. Sim. Então, no longo da minha carreira, uma das coisas que deixava minhas pacientes tranquilas é o fato de eu ser enfermeira. Então, eu acompanhava antes, durante e após. Aí eu via ali se estava com algum processo infeccioso ali no ponto, então ajudava, auxiliava no banho, olhava ali, olha, seu ponto, a gente tem que marcar uma consulta porque seu ponto está meio hiperemiado, então nós temos que estar começando o processo inflamatório. Para não ocorrer ao ponto de tomar antibiótico, um processo infeccioso, sim, então já entrava em contato com o médico para poder fazer isso. Mas eu tive uma paciente, foi um dos casos que, assim, 2 casos que me chamaram muita atenção. Um deles foi o seguinte: nós fizemos todo o risco cirúrgico ali com a paciente,
Tudo tranquilo, foi liberada, marcou a cirurgia, ok. 3 dias depois dela ter feito a cirurgia, eu comecei a ver ali na parte da abdominoplastia, na cicatriz da abdominoplastia, que estava com a cicatriz meio permeada. Então, já começou um sinal flogístico ali. Então, ela começou a dar vermelhidão e tal. E daí, nesse início, eu falei, olha, nós precisamos marcar uma consulta de emergência, porque não está normal essa cicatriz. Resultado, quando fomos ver, ela estava com alergia ao fio cirúrgico. Foi todo um processo ali de retirada do fio cirúrgico, todo o procedimento que foi feito. Resultado final, ela conseguiu reverter a cirurgia, deu tudo certo. Mas, quando foi retirado, eu fui fazer a drenagem nela, ela ainda dentro do hospital, ela teve uma série de intercorrências. Fiz a drenagem nela de uma forma de alívio, justamente na quesito alívio, porque naquele momento o seroma, eu conseguia ver o seroma escorrendo ali e tal, então ela estava acumulando, estava uma retenção hídrica muito grande. Só que nesse caso, depois de reverter o caso dela, deu tudo certo. Outro caso foi o que eu falo que é do barato sai caro. Obviamente, tanto na parte da cirurgia plástica, na parte da medicina, temos profissionais e profissionais. Do lado de cá, da parte da estética, da drenagem linfática, também temos. Aí ela virou pra mim e falou, vou fazer cirurgia plástica e tal, tal. Qual que é o seu valor? Falei, X. Meu valor é X. Tá. Não, tô achando muito caro, não tá dando certo e tal, vou fazer com outra pessoa. Meses depois, Raíra, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela tava com 7 nódulos fibróticos. Vários nódulos fibróticos ali e tal. Eu falei, com quem o que aconteceu e tal? Eu fiz com uma que era de esquina, não sei o que fez um curso meia boca e papapá, e não fez a técnica correta. Então, as pessoas acham que o seguinte, dentro da massa, eu não sou massagista, eu sou massoterapeuta. Há uma diferença muito grande disso. Por quê? Na massoterapia, nós utilizamos a técnica da massagem como forma de tratamento. Tem a técnica, por exemplo, da relaxamento, da drenagem linfática, da modeladora, da redutora. Todos têm uma técnica diferente no quesito da massagem. Intensidade da mão, a intensidade com os lugares corretos onde você vai colocar ali aquela drenagem. Então, fez uma técnica muito mal feita ao ponto dela aderir àqueles nódulos fibróticos. Consegui parcialmente reduzir esses nódulos. Mas quando eu destaco aqui a importância, primeiro, a indicação. Você pesquisar, hoje a tecnologia, você coloca ali, você consegue ver uma vasta categoria de cirurgiões plásticos. Mas pesquise a fundo quais são as indicações, se ele é um bom profissional, o que ele é melhor, porque assim, o cirurgião plástico, ele consegue fazer, vamos supor, de uma reconstrução capilar até a ponta do dedo. Só que, não sei, pode me corrigir se eu estou errada, Aguinaldo, mas quanto mais cirurgias, por exemplo, tem muita procura para o seu lado, vamos supor, de mamoplastia. A prática, quer queira, quer não, leva à perfeição. Não é que você não é boa em lipoaspiração, em abdominoplastia, mas cada vez mais que você é procurado, tem médicos que é ótimo em uma blefaroplastia, mas ele é uma negação em mama. Então tem médicos e médicos dentro da nossa área, assim como na linha da enfermagem, quem se dedica para a parte de estética, nós temos profissionais e profissionais. Então a profissional que vai fazer a drenagem linfática pós-operatória, eu acredito que tem uma alta relevância no quesito junto com o médico, porque ele pode, a pessoa, a profissional, pode colocar toda a cirurgia a perder se não fizer a técnica correta e o procedimento correto. Sim. E uma coisa interessante aí, Raíra, é o seguinte, que bom profissional, mais do que ir lá e executar uma técnica, é aquele que se ocorrer alguma coisa fora do padrão, ele tem o conhecimento, a bagagem, a experiência para resolver, né? Imagina um piloto de avião que se deu algum problema lá em cima, o avião, então... Quanto mais ele treinou, quanto mais ele foi para o simulador de voo, quanto mais ele passou pelaquela situação difícil, mais conhecimento e técnica ele tem para resolver, né? Porque assim, o corpo humano ele não é matemática, né? Não é matemática, ele não é, todo mundo reage exatamente igual à mesma coisa. Então existem reações diferentes.
Mas o profissional, ele moderno, atual, atualizado e com boa capacidade, é aquele que tem um conhecimento, uma bagagem para acontecer alguma coisa, ele tem o conhecimento para resolver. Mais do que a pessoa pode ficar mais tranquila com um profissional que tem essa experiência, porque qualquer coisinha que fugir, ele vai ter conhecimento, experiência, né, e a dedicação para poder estar ali junto, para poder resolver o problema do paciente. E aí fica todo mundo tranquilo, né? E Aguinaldo, para quem está nos assistindo, que mensagem você pode deixar aqui para gente? Bom, primeiro é o seguinte, cirurgia plástica é algo que pode ajudar demais a vida das pessoas, né? Todas as pessoas têm alguma coisa, a maioria das pessoas tem alguma coisa que gostaria, né, de mudar, de resolver e tudo. Então, assim, a cirurgia plástica tem se modernizado, né, está passando por uma revolução tecnológica, nós estamos oferecendo, nós temos o privilégio de termos aqui no Brasil os melhores cirurgiões plásticos do mundo, né, é um privilégio, isso é reconhecido mundialmente, né, o cirurgião plástico brasileiro, ele é um cirurgião de grife fora do Brasil, né? Mesmo os Estados Unidos, que é o país que, junto com o Brasil, são os países que mais fazem cirurgia plástica no mundo, o cirurgião plástico brasileiro é muito respeitado, né? Nós somos respeitados. Se você for ver a história da cirurgia plástica, tem muitos cirurgiões brasileiros que construíram essa história da cirurgia plástica, então hoje nós somos privilegiados. Então o que eu posso falar é o seguinte, se quiser, hoje a gente consegue oferecer muita coisa. O que é importante? Escolher um bom profissional, tá? Conversar com outros pacientes que já operou, né? Ver a experiência, né, do profissional, conhecê-lo, passar pela consulta, abrir seu coração, contar realmente as suas necessidades, entender, o médico precisa entender o que você realmente está esperando da cirurgia, né? E se dentro daquilo você ficar plenamente convencida e satisfeita de que realmente é aquilo que você quer e que se acontecer daquela forma que o cirurgião falou que é possível acontecer, você vai estar feliz, não teria por que não passar. Se a pessoa fizer um bom pré-operatório, se estiver em condições físicas, saúde, emocionais, tudo, né, bem estáveis, bem equilibrado para passar por um procedimento, está se sentindo segura, né, a pessoa só tem a ganhar. E graças a Deus nós estamos aqui, né, e vocês podem ter certeza, o cirurgião plástico brasileiro é um cirurgião que nós estudamos muito, investimos muito em congresso, em estudo, para oferecer o que tem de melhor, tá? Então, poucos países do mundo têm a qualidade que a gente tem aqui no Brasil, né? E Goiânia também é privilegiada dentro do Brasil com a estrutura que nós temos, tá? Então, realmente, é um prazer poder cuidar e falar sobre cirurgia plástica. Doutor Aguinaldo, muito obrigada pela sua presença. Foi, assim, de grande valia esse podcast. Eu que agradeço, um abraço a todos, um prazer. Esse foi o nosso podcast Fala Bonita. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um abraço, fiquem com Deus.